Recentemente, os Estados Unidos apresentou uma moção que foi vetada pela Rússia e pela China, e a Rússia apresentou uma moção que foi vetada pelos Estados Unidos e outros países ocidentais sobre a questão da Venezuela. Mas afinal, por que a ONU é desse jeito e por que ela é tão inoperante assim? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir pra vocês, por favor, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando do vídeo e recomendar pra mais gente. E compartilha esse vídeo pra quem quer entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento da ONU e o seu mais importante órgão, que é o Conselho de Segurança, ok? Pra gente entender isso, galera, pra gente entender por que a ONU ela é tão inoperante nas questões atuais e ela não consegue fazer nada, nem na Líbia, nem no Iraque em 2003, nem conseguiu fazer durante a Primavera Árabe, nem tá conseguindo fazer na Venezuela, a gente tem que voltar um pouquinho assim, digamos, décadas no tempo, e entender o processo de formação da ONU. Como que a Organização das Nações Unidas ela foi criada? Ela foi criada num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, numa conferência chamada Conferência de São Francisco. A Conferência de São Francisco, aliás, uma série de conferências da época, a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, a Conferência de São Francisco, que criou a ONU, elas foram conferências criadas pelos países para tentar apaziguar os ânimos. Mas por que será? Se a gente for pensar, né, final do século XIX, aumenta a rivalidade dos países europeus, principalmente por conta de terras na África e na Ásia. Isso vai culminar com a Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial. Ou seja, de 1914 até 1945, um espaço de 30 anos, a gente teve duas guerras mundiais gigantescas. Ou seja, alguma coisa muito ruim estava acontecendo no mundo e precisava ter um organismo internacional como a ONU, né, ser criado para tentar apaziguar as situações. Galera, convenhamos que a ONU talvez não seja o organismo mais eficiente, tá? Mas, pelo menos, ele conseguiu trazer o maior poder de conversação, o maior poder de diplomacia entre as nações mais importantes, tá bom? A ONU, ela tem uma série de órgãos, né? Tem a Unicef, tem a FAO, enfim. E o órgão mais importante, pelo menos para as questões beligerantes, para as questões militares, é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele foi formado, lógico, né, no contexto de criação da ONU, e ele é formado por 5 membros permanentes, que são eles Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, hoje Rússia, que são os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial. E um quinto elemento ali que vai entrar depois, que é a China. E é formado também por 10 membros rotativos, que tem um mandato de 2 anos. Toda vez que tem que fazer algum tipo de moção, algo é apresentado para intervenção militar, o exército da ONU, chamados capacetes azuis, isso tem que ser aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Só que esses 15 membros que sempre se unem para fazer a votação, de verdade, galera, é um movimento mais muito pró-fachada. Por quê? Porque na prática, os 5 membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia hoje, né, na época União Soviética, França, Inglaterra e China, eles têm uma coisinha chamada poder de veto. O que seria esse poder de veto? Se um dos países falar não, a coisa já não acontece. Vocês imaginam, galera, durante décadas, quantas vezes já Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia convergiram para alguma coisa? E é isso que está acontecendo, por exemplo, no caso da Venezuela. No caso da Venezuela, a gente percebe que existe o Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente, tendo o reconhecimento do Reino Unido, da França e dos Estados Unidos, e o Nicolás Maduro, que tem o reconhecimento da Rússia e da China. Então, quando os Estados Unidos ele propõe algum tipo de intervenção que vá contra o Maduro, China e Rússia acabam vetando. Quando a Rússia propõe uma rodada de negociações, né, uma conversação do Maduro mediado pelo México e pelo Uruguai, quem acaba vetando é os Estados Unidos. Ou seja, como os dois países, né, os 5 países, aliás, têm poder de veto, a ONU acaba sendo muito inoperante para qualquer tipo de ação. Recentemente, mais nos anos 2010, teve até a criação de um grupo chamado de G4. As 4 maiores economias, os 4 países, né, que se consideravam geopoliticamente mais importantes naquele momento, que queriam mudar o Conselho de Segurança da ONU, principalmente o Conselho de Segurança Permanente. Porque, galera, convenhamos, ó, ser sincero aqui, hein, papo de amigo.
Convenhamos que você colocar o Reino Unido, nada contra o Reino Unido, mas colocar o Reino Unido e descartar a Alemanha do Conselho de Segurança Permanente da ONU não faz muito sentido, porque a Alemanha ela é muito mais importante geopoliticamente, economicamente e até militarmente do que o Reino Unido. Por que que a Alemanha não está então e o Reino Unido está? Porque o contexto de formação era um contexto geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial, que não reflete mais nas necessidades atuais. Por exemplo, galera, a gente falta no Conselho de Segurança Permanente da ONU um país como o Brasil. O Brasil, por exemplo, que o Mourão e o Bolsonaro, né, já falaram, que querem ser mediadores do conflito na Venezuela. O Brasil quer um país que tem um histórico de intermediador, né, de intermediário, de tentar acalmar as tensões geopolíticas mundiais. Então falta um representante como o Brasil. Aliás, dentre esses 4 países, né, quem são os 4 países? Japão, Brasil, Índia e Alemanha. Esses 4 países defendem uma reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU e talvez até uma derrubada do veto. Por quê? Porque você derrubando o veto, você faz o que a ampla maioria ali tem vontade. Porque, digamos, temos 15 membros, 14 votam sim, mas os Estados Unidos votam não, a coisa já não acontece. E aí o que acontece? Na prática, os Estados Unidos ou acabam interferindo por ele mesmo, sem autorização da ONU, ou ele chama a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que teoricamente hoje é para combater o terrorismo que existe no mundo, né? Enfim, as grandes potências acabam utilizando outras vias para realmente conseguir colocar sua vontade ali no cenário geopolítico internacional, ok? Então a ONU, que é super importante para várias coisas, na questão militar, enquanto ela não reformar o seu Conselho de Segurança Permanente da ONU, enquanto ela não reformar e retirar esse poder de veto, ela vai ficar inoperante e não vai conseguir agir nesses conflitos geopolíticos mais importantes internacionais. Tudo bem, galera? Deu para entender por que a ONU é totalmente inoperante? Porque Estados Unidos veta ou a Rússia veta, depende do interesse. E de novo, né? Não é porque a Rússia é malvada, os Estados Unidos é bonzinho, ou os Estados Unidos é malvado e a Rússia é bonzinha. Galera, todo mundo é malvado, tá? Essa é a realidade. Todos são maus no cenário geopolítico internacional. Belezinha? É isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!